Olá e bem-vindos ao Cientista de Pijamas, onde a curiosidade flutua tão suavemente quanto a neve e a ciência é servida quente o suficiente para te aconchegar. Esta noite, estamos viajando para longe no tempo, centenas de milhões de anos, quando nosso planeta estava preso em um abraço gelado. Sim, estamos falando da Terra Bola de Neve, uma época em que as geleiras alcançavam o Equador. A vida se agarrava sob oceanos congelados e a própria Terra poderia ter parecido uma bola cósmica de sorvete de baunilha. Espero que este vídeo não te mantenha atualizado com muitos fatos interessantes. Mas se isso acontecer, bem, pelo menos você estará se revirando com a cabeça cheia de geologia antiga e ciclos de feedback climático, o que é uma ótima troca, na minha opinião. Antes de começarmos, eu ficaria muito grato se você desse um like gentil neste vídeo e se inscrevesse um pouquinho. Isso realmente ajuda o canal a navegar. E só por diversão, me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são lá. Você está relaxando às 22 horas em Tóquio ou mal consegue manter os olhos abertos às 2 horas em Toronto? Agora, fique confortável, respire fundo e vamos começar nossa história, que começa não com fogo e fúria, mas com geada. Feche os olhos, se ainda não estiverem, e imagine a Terra, mas não o mármore azul que você conhece hoje, explodindo de vida e nuvens rodopiantes. Em vez disso, imagine um mundo mais silencioso e solitário. Os continentes estão irreconhecíveis, aglomerados em formas estranhas. Os céus costumam estar nebulosos, o sol está mais fraco, e o ar. Bem, digamos que isso não faria nenhum favor aos seus pulmões. Esta é a Terra há mais de 700 milhões de anos, durante um capítulo do tempo profundo conhecido como o Éon Proterozoico. É uma época tão distante que os dinossauros ainda eram apenas um devaneio cósmico. E nós, mamíferos, éramos menos que um vislumbre na sopa genética. À primeira vista, esta terra antiga pode parecer sem graça. Sem florestas, sem flores, sem abelhas zumbindo ou predadores rugindo. Apenas muita rocha, água e micróbios. Mas abaixo da superfície, o planeta estava silenciosamente se preparando para um dos eventos mais extremos de sua longa e dramática vida. Agora, aqui está algo curioso. Apesar de estar mais perto do Equador, partes da Terra estavam cobertas de gelo. E não apenas uma leve camada de gelo como seu jardim em fevereiro. Estamos falando de vastas camadas de gelo glacial rastejando constantemente em direção aos trópicos. É um pouco como encontrar pinguins bebendo água de cocô em uma praia nas Bahamas. Algo estava muito estranho. Mas antes do congelamento, havia calor. O Proterozoico teve sua cota de calor. Atividade vulcânica e supercontinentes em movimento. Na época, grande parte da massa terrestre da Terra estava unida em um único supercontinente maciço chamado Rodinia. Não tão famoso quanto Pangeia, mas igualmente dramático por si só, Rodinia se estendeu e rachou por todo o globo, alterando as correntes oceânicas, mudando os padrões climáticos e colocando as placas tectônicas em movimento. Como peças de um quebra-cabeça lentas e rangentes. Essas mudanças tectônicas eram mais do que apenas inquietação geológica. Quando Rodinia começou a se separar, alterou o equilíbrio entre terra e mar de uma forma que teve consequências enormes para o clima. Mais linhas costeiras significavam mais chuva, o que significava mais erosão, o que significava que mais dióxido de carbono era extraído da atmosfera. E aqui está o problema. O planeta começou a esfriar lenta e implacavelmente. Mas não vamos culpar apenas a pobre Rodinia. O Sol também era mais jovem e mais fraco naquela época. Na verdade, os cientistas estimam que ele brilhava cerca de 6% menos do que hoje. Isso pode não parecer muito, mas em uma escala planetária, é a diferença entre uma tarde aconchegante e um congelamento profundo.
Combine isso com menos animais, menos árvores e menor atividade biológica em geral, e você terá um planeta que não é muito bom em reter calor. A Terra já estava patinando sobre gelo térmico fino, e não demorou muito para derrubá-la em uma glaciação de verdade. Agora, o clima da Terra não entra no inverno e volta ao inverno. Ele pode entrar no que os cientistas chamam de ciclos de feedback positivo, onde um efeito desencadeia outro e esse segundo efeito intensifica o primeiro, uma espécie de câmara de eco climática. Aqui está um exemplo. Neve e gelo são muito reflexivos. Eles refletem a luz solar de volta para o espaço, o que resfria ainda mais o planeta, o que cria mais gelo, que reflete mais luz solar. E então você entendeu a ideia. É como se a Terra pegasse um resfriado e continuasse espirrando no congelador. À medida que mais gelo se espalhava dos polos em direção ao Equador, as temperaturas globais despencavam. E é aqui que as coisas tomam um rumo verdadeiramente bizarro. A ideia de que essa glaciação não foi apenas uma era glacial típica, mas que cobriu o planeta inteiro. Oceanos, continentes, tudo. Este é o cerne da hipótese da Terra bola de neve. Uma visão do nosso mundo congelado de polo a polo, preso em um sono planetário profundo que durou milhões de anos. Mas espere, como sabemos que tudo isso aconteceu? Não mantivemos exatamente registros meteorológicos naquela época. É aí que a geologia entra, como o herói de um romance policial de ação lenta. Em rochas antigas encontradas em todo o mundo, da Austrália à Namíbia e ao Canadá, cientistas descobriram algo estranho. Depósitos glaciais perto do Equador. São rochas que foram carregadas e lançadas por geleiras antigas, chamadas dropstones. E estão incrustadas em camadas do que antes eram sedimentos oceânicos quentes e rasos. É como encontrar queimaduras de frio em uma queimadura de sol tropical. Adicione a isso a descoberta de estrias glaciais, arranhões no leito rochoso deixados pelo gelo em movimento e assinaturas químicas estranhas em sedimentos marinhos, e o caso se fortalece. A Terra era fria, muito fria. E não apenas em áreas dispersas, mas globalmente. É claro que nem todos concordam sobre a extensão total do congelamento. Alguns cientistas sugerem um cenário de terra congelada, onde o Equador permaneceu parcialmente aberto, com água cercada por gelo, ainda frio, ainda áspero, mas não exatamente um congelamento profundo completo. Pense nisso como a diferença entre um smoothie congelado e um cubo de gelo. Mas mesmo que não tenha sido uma bola de neve perfeita, as evidências apontam para uma época em que o gelo se estendeu mais e durou mais do que qualquer outro período conhecido na história da Terra. Uma época em que a vida teve que se adaptar ou perecer. Uma época em que a Terra literalmente apertou o botão de pausa. E é aí que deixaremos as coisas esta noite, na calmaria antes do gelo. Um mundo tranquilo, antigo e desconhecido, apenas começando a deslizar para o capítulo mais frio que já conheceu. Então, aconchegue-se e prepare-se para o capítulo 2, onde a geada aperta seu domínio e o mundo começa a congelar de fora para dentro. Imagine estar em uma costa rochosa. As ondas são calmas, o vento frio e o horizonte perturbadoramente branco. O frio morde sua pele. Mesmo no que deveriam ser os trópicos, uma geleira, enorme, lenta e brilhante, rasteja firmemente em direção ao Equador. É o tipo de cena que faria até um pinguim pensar. Um pouco demais, não é? Este é o início da era glacial mais severa da Terra. Não apenas um dia frio de inverno, mas um congelamento profundo planetário. O evento da bola de neve na Terra não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi um desastre em câmera lenta que se desenrolou ao longo de milhares, até milhões de anos. Mas, uma vez que começou, bem, as coisas congelaram rapidamente. Então, como exatamente um planeta se fecha acidentalmente em um congelador?
O principal suspeito é uma cascata de ciclos de retroalimentação. A Terra, veja bem, é uma rainha do drama quando se trata de clima. Capaz de oscilações bruscas quando as peças certas do dominó caem. E um dos primeiros a tombar em nossa história foi o dióxido de carbono. Como mencionamos no último capítulo, a ruptura de Rodenia criou novos litorais e expôs rochas frescas aos elementos. Chuva, vento e clima desgastaram essas rochas, desencadeando um processo chamado intemperismo químico. Quando as rochas de silicato se rompem, elas, na verdade, retiram dióxido de carbono da atmosfera. É um processo lento, mas, em longos períodos de tempo, é incrivelmente eficaz. O resultado? Pense nisso como se a Terra tentasse relaxar respirando profundamente demais por um tempo longo demais. E menos calor significa mais gelo. E aqui está o problema. O gelo reflete a luz do Sol. Ao contrário de superfícies mais escuras, como florestas ou oceanos, a neve e o gelo enviam energia solar refletida de volta para o espaço. Isso se chama albedo e é um fator importante no termostato da Terra. Então agora você tem um planeta com menos CO2 resfriando, formando gelo. E esse gelo está refletindo mais luz do Sol, o que esfria ainda mais o planeta, formando mais gelo, refletindo ainda mais luz do Sol. É a versão climática de alguém puxando o cobertor da sua cama no inverno, apenas para depois abrir todas as janelas para garantir. Isso é o que os cientistas chamam de ciclo de feedback descontrolado do albedo do gelo. Uma vez que o gelo começou a se espalhar, ele encorajou a formação de mais gelo, e a Terra não conseguiu se conter. O processo se acelerou. O gelo avançou dos polos, depois das latitudes médias, e eventualmente, talvez até o Equador. Se você está imaginando a Terra como um globo de neve girando lentamente agora, não está muito longe. Mas o resfriamento não foi apenas uma questão de temperatura. Os oceanos também começaram a mudar. O gelo marinho engrossou, a salinidade mudou, as correntes diminuíram ou se alteraram. E abaixo da superfície, a vida marinha, a pouca que existia, enfrentou uma crise. Muitos micróbios fotossintéticos dependiam da luz solar. E com espessas camadas de gelo acima, a penetração da luz caiu drasticamente. Se não houvesse refúgios, a vida poderia ter sido extinta completamente. Felizmente, a natureza está cheia de pequenas brechas estranhas. Parte da luz solar pode ter se filtrado por rachaduras e áreas mais finas do gelo equatorial. E nas profundezas do oceano, perto de fontes hidrotermais, a vida quimiosintética floresceu. Usando calor e minerais em vez de luz solar, esses oásis microbianos tornaram-se botes salva-vidas essenciais em um mundo que, de outra forma, mergulharia na quietude e no frio. E se você está pensando, como sabemos disso? Bem, a Terra é surpreendentemente boa em deixar pistas. Como um detetive na cena de um crime muito antigo, os geólogos descobriram evidências convincentes do Grande Frio. Veja as pedras de queda, por exemplo. Essas são rochas que foram carregadas por geleiras e depois caíram em sedimentos finos do oceano quando os icebergs derreteram. Elas são como pequenos confetes geológicos espalhados por antigos leitos marinhos em lugares onde absolutamente não deveriam estar, como perto do Equador. Depois, há estrias glaciais, arranhões no leito rochoso esculpidos pela lenta trituração de geleiras antigas, que aparecem em rochas que agora ficam em latitudes tropicais. É como encontrar marcas de trenó no Saara. Ainda mais revelador é o tempo global. Em camadas rochosas em todo o mundo, você vê o mesmo padrão. Sinais de glaciação, seguidos abruptamente por carbonatos de capa, camadas especiais de calcário que indicam um evento repentino de aquecimento extremo. Mas chegaremos a isso em um capítulo futuro. Por enquanto, estamos focados no congelamento.
Então, com o gelo pressionando de todos os lados e o termostato da Terra preso na configuração de explosão ártica, como o mundo realmente parecia. Bem, se você pudesse orbitar o planeta em uma nave espacial, supondo que não estivesse congelado, veria uma esfera branca brilhante. Terra, oceano, nuvens, tudo coberto por uma espessa camada de gelo e neve. Os ventos uivavam, mas não havia pássaros para montá-los. O único movimento vinha das geleiras rastejantes e das fontes hidrotermais borbulhantes escondidas nas profundezas do gelo do oceano. E, no entanto, mesmo nesse silêncio gélido, a vida perdurava. Micróbios agarravam-se às rochas, aninhavam-se em rachaduras ou flutuavam logo abaixo do gelo, alimentando-se de quaisquer restos de energia química que pudessem encontrar. Não era muito, mas era o suficiente. O suficiente para sobreviver, o suficiente para manter a chama da vida viva durante a noite mais longa e fria da Terra. Porque este não era o fim da história. Não, o congelamento era apenas metade da história. A Terra pode ter se tornado uma bola de neve, mas não permaneceu assim para sempre. Em algum lugar nas profundezas do planeta, a pressão estava aumentando. Vulcões continuaram a entrar em erupção, bombeando lentamente dióxido de carbono para a atmosfera, mesmo com a superfície congelando. Mas vamos guardar essa revelação calorosa para o capítulo 3, por enquanto. Puxe o cobertor um pouco mais apertado e imagine um mundo transformado em gelo, ainda quieto, esperando o sol retornar. Então, aqui estamos. A Terra está congelada. Um mundo de geleiras que se estendem por continentes. Oceano selado sob quilômetros de gelo e temperaturas que fariam até mesmo um inverno antártico parecer ameno. Sem árvores, sem peixes, sem samambaias. Apenas silêncio. Mas aqui está o milagre. Mesmo em um mundo transformado em vidro, a vida se recusou a parar. Vamos preparar o cenário. Isso foi há mais de 600 milhões de anos, e a Terra está no auge de um evento de bola de neve. Pelo que sabemos, a superfície é inteiramente envolta em gelo, talvez com até 1 quilômetro de espessura em alguns lugares. Se você estivesse lá, de alguma forma, o horizonte seria um infinito branco. Os mares congelados, a terra enterrada, o céu ralo e sem cor. Mas, aproximando-se mais fundo sob a crosta gelada dos oceanos, onde a luz do sol mal penetra, ou talvez nem chegue, a vida continua silenciosa e tenazmente. A maior parte dela é microbiana. Nenhum animal ainda, nenhuma planta balançando na corrente. Apenas minúsculos organismos antigos. Cianobactérias, arqueias e extremófilos sobrevivendo nas condições mais adversas imagináveis. Se a Terra sobrevivesse, a superfície estaria em hibernação. Esses pequenos sobreviventes eram como brasas brilhantes escondidas nas cinzas, esperando o mundo esquentar. Um possível refúgio seguro, as fontes hidrotermais. São rachaduras no fundo do mar por onde o calor interno da Terra vaza para o oceano, liberando fluidos quentes e ricos em minerais. Mesmo durante os eventos de bola de neve, essas fontes continuaram borbulhando. Ao redor delas, colônias de micróbios prosperaram. Sem precisar de luz solar, eles usaram a quimiossíntese, convertendo substâncias químicas como o sulfeto de hidrogênio em energia. É um truque inteligente, que ainda vemos em alguns dos lugares mais remotos da Terra hoje. Como nas profundezas do Oceano Pacífico, onde vermes tubulares e mariscos formam ecossistemas estranhos ao redor de chaminés negras. Na era da bola de neve, esses sistemas de fontes termais podem ter sido os redutos da vida. Mas as fontes termais não eram a única opção. Alguns cientistas acreditam que havia áreas de refúgio onde o gelo era mais fino ou quebrado, talvez perto do Equador. O gelo tinha apenas alguns metros de espessura,
fino o suficiente para deixar passar um pouco de luz, apenas o suficiente para a vida fotossintética sobreviver. Imagine tapetes microbianos agarrados à parte inferior do gelo, como algas crescendo no teto de uma caverna congelada. Esses habitats sob o gelo podem ter se assemelhado aos ecossistemas modernos de gelo marinho que vemos no Ártico e na Antártida hoje. Nessas zonas frígidas, comunidades inteiras de vida vivem dentro das camadas inferiores lamacentas e geladas. Pequenos crustáceos, bactérias e algas dançam em câmera lenta, suspensos em canais salgados. Mesmo em congelamento profundo, a Terra não desligou completamente. Claro, não foi fácil viver. Estes eram provavelmente ecossistemas de baixa energia. Nenhum grande boom de produtividade. Tudo se movia lentamente. Micróbios se reproduziam com menos frequência. Nutrientes eram escassos. Mas a vida não é exigente. E vamos parar um momento para apreciar isso. Porque a capacidade da vida de se manter sob condições tão brutais nos diz algo profundo. Não apenas sobre a história da Terra, mas sobre a própria vida. É tenaz. Não precisa de conforto. Só precisa de um nicho, uma rachadura, uma abertura, um fino raio de luz ou uma substância química para mastigar. E isso nos leva aos verdadeiros heróis desta era. Estas são estruturas em camadas construídas por colônias de cianobactérias. Algumas das formas de vida mais antigas conhecidas na Terra. Antes do evento da bola de neve, os estrumatólitos estavam por toda parte, decorando mares rasos com suas formas irregulares, semelhantes a recifes. Durante o congelamento, muitos desapareceram, mas alguns podem ter sobrevivido, especialmente em regiões geotérmicas mais quentes. Hoje, encontramos fósseis antigos de estrumatólitos em rochas que datam de bilhões de anos, um testemunho silencioso da perseverança microbiana. E em alguns lugares raros, como Shark Bay, na Austrália, estrumatólitos ainda crescem hoje, pequenas relíquias vivas dos primórdios da vida na Terra. Agora, aqui vai uma ideia divertida para você guardar na sua memória. Se os micróbios sobreviveram à Terra bola de neve, poderiam sobreviver em outros planetas congelados? Os astrobiólogos certamente pensam que sim. Se algum dia encontrarmos vida em luas geladas como Europa ou Encélado, luas com oceanos subterrâneos sob espessas camadas de gelo, ela pode se parecer muito com o que sobreviveu aos nossos próprios períodos bola de neve. Microbianos escondidos em sistemas de ventilação ou agarrados à parte inferior gelada, zumbindo silenciosamente na escuridão total. De fato, estudar os períodos bola de neve da Terra se tornou uma espécie de ensaio geral para a vida extraterrestre. Isso nos mostra que a vida não precisa de calor e sol. Basta um pequeno ponto de apoio e tempo. Mas nem todos sobreviveram. O evento da bola de neve foi provavelmente um enorme gargalo para a biodiversidade. Muitas linhagens microbianas foram extintas. E aquelas que sobreviveram tiveram que desenvolver novos truques. Membranas mais resistentes, enzimas melhores, tolerância ao sal e ao frio e à pressão. De uma forma estranha, as dificuldades podem ter ajudado a preparar o cenário para o que veio a seguir. Vida multicelular mais complexa. E nessa onda de oportunidade, a vida começou a se diversificar como nunca antes. Por enquanto, apenas imagine. Um mundo preso na quietude, a superfície congelada, os céus pálidos e vazios. E lá embaixo, na escuridão, a vida silenciosamente avançando. Micróbios em suas fortalezas geladas, cantarolando suas canções de ninar químicas, geração após geração. Eles não sabiam, mas estavam segurando a linha, impedindo que a chama biológica da Terra se apagasse completamente. E em alguns milhões de anos, o degelo viria. Então, respire fundo e deixe essa ideia se estabelecer. A vida em suas menores formas suportou fogo,
gelo, veneno e pressão. E fez isso muito antes de andarmos na Terra. É um pensamento reconfortante que a resiliência esteja embutida em nosso próprio DNA. Na próxima vez, no capítulo 4, vamos quebrar as rochas e ver o que elas podem nos dizer. Porque enquanto os micróbios sobreviviam nas sombras, a Terra registrava silenciosamente sua luta na pedra. A Terra não escreve com tinta. Ela escreve em camadas, na rocha, na poeira, no acúmulo silencioso do tempo comprimido e endurecido na memória. Quando queremos saber o que aconteceu há centenas de milhões de anos, muito antes dos fósseis de animais, muito antes das florestas ou dos ossos, não procuramos diários ou pinturas rupestres. Procuramos as cicatrizes e os sussurros deixados na pedra. E quando se trata da Terra bola de neve, o planeta nos deixou algumas migalhas geológicas fascinantes. Vamos começar com uma das visões mais estranhas que um geólogo pode ter: depósitos glaciais nos trópicos. Não são apenas seixos comuns. São pedras suspensas, rochas que foram carregadas por geleiras e então liberadas em sedimentos oceânicos macios e lamacentos. Quando os icebergs que as continham finalmente derreteram, elas caíram com um plop silencioso, se acomodaram no fundo do mar e, com o tempo, ficaram congeladas no lugar por camadas de sedimentos compactados. Agora, é aqui que as coisas ficam realmente intrigantes. Encontramos essas pedras suspensas em lugares como Namíbia, Austrália, Brasil e Canadá, regiões que estavam perto do Equador na época em que essas rochas foram depositadas. É como descobrir uma guerra de bolas de neve no Equador durante o verão. Essas pedras não estão sozinhas. Também encontramos pavimentos estriados, leitos rochosos arranhados e sulcados pelo movimento de trituração das geleiras. Hoje em dia, você pode passar os dedos por essas ranhuras e sentir literalmente o toque ancestral de uma camada de gelo perdida há muito tempo. É estranhamente poético, como apertar a mão através do tempo com o fantasma de uma geleira. E há também os carbonatos de capa. São camadas finas e distintas de calcário e dolomites que ficam bem em cima de depósitos glaciais. Geologicamente falando, são como uma camada de gelo espalhada perfeitamente sobre os restos rochosos de uma terra congelada. Como se passa de oceanos cobertos de gelo para mares tropicais carbonáticos? Num piscar de olhos geológico? A questão é exatamente porque os carbonatos de capa são uma pista tão crucial. Eles nos dizem que o fim da Terra bola de neve foi tão dramático quanto o início. Quando a Terra finalmente escapou do congelamento profundo, o degelo foi rápido e intenso. E os carbonatos de capa são a evidência que mostra que mares quentes e ricos em carbonato inundaram as massas de terra recém-expostas, depositando esses minerais reveladores em um frenesi de vida e química em recuperação. Mas não vamos nos precipitar. Por enquanto, apenas maravilhe-se com o trabalho de detetive envolvido aqui. Geólogos passaram décadas juntando as peças dessa história, analisando proporções de isótopos, medindo assinaturas magnéticas antigas para determinar a latitude e usando datação radiométrica para construir uma linha do tempo. Eles não encontram apenas uma rocha e dizem: "Ah, sim, claramente isso veio de 720 milhões de anos atrás." É mais como montar lentamente um quebra-cabeça de 10.000 peças sem a caixa. Algumas das evidências mais convincentes da Terra bola de neve vêm de lugares como a Namíbia, onde carbonatos de capa lindamente preservados repousam sobre tilitos glaciais. Detritos glaciais cimentados em pedra. As montanhas Mackenzie do Canadá, onde camadas mostram a progressão de depósitos glaciais para mares tropicais repentinos. A Austrália Meridional, onde formações ferríferas em faixas e camadas de carbonato oferecem uma janela para a química dos oceanos antigos. Juntas, essas pistas globais sugerem uma glaciação síncrona, um congelamento em escala planetária que afetou todos os continentes aproximadamente ao mesmo tempo.
Mas as rochas não apenas registram o que aconteceu, elas sugerem como. E é aí que a história fica ainda mais interessante, literalmente. Por exemplo, alguns sedimentos contêm formações ferríferas em faixas, que geralmente aparecem quando águas ricas em ferro encontram oxigênio. Essas camadas sugerem que os oceanos, antes estratificados e com baixo teor de oxigênio, foram repentinamente agitados e oxigenados, possivelmente pelo degelo e pelo surgimento de nova vida. Há também isótopos de enxofre e excursões de isótopos de carbono, que sugerem grandes interrupções no ciclo do carbono, como o que seria de se esperar se os níveis de CO2 disparassem após milhões de anos de formação vulcânica sob o gelo. Em outras palavras, a Terra não estava apenas congelada, ela estava aprendendo a respiração. E quando o degelo chegou, ela expirou com força. Vamos parar um momento aqui. As rochas podem parecer coisas sem vida, mas, de certa forma, são contadoras de histórias. Pacientes, estoicas, cheias de detalhes para quem sabe ouvir. Elas suportaram tempestades, terremotos, o rastejar dos continentes, e se lembram. É notável, realmente, que possamos reconstruir um capítulo tão distante a partir de pistas incrustadas em penhascos e afloramentos. As rochas nos dizem não apenas que houve uma terra bola de neve, mas até onde o gelo se espalhou, como os oceanos responderam e como a vida sobreviveu ao frio. E nessas rochas, também encontramos as sementes do que veio. Calor, recuperação, possivelmente, até mesmo o início do grande experimento que chamamos de vida complexa. Mas ainda não chegamos lá. Primeiro, precisamos entender como a Terra escapou do congelamento. Porque ela não derreteu como um boneco de neve comum na primavera. Foram necessários milhões de anos de trabalho vulcânico silencioso, expelindo dióxido de carbono na atmosfera, um arroto de cada vez, antes que o planeta esquentasse o suficiente para quebrar o ciclo. Imagine a claridade silenciosa da pedra antiga, a maneira como ela vibra com a memória. E como às vezes os lugares mais frios contam as histórias mais quentes. Imagine a Terra presa no gelo, silenciosa e brilhante, como se o planeta inteiro tivesse parado para respirar. Por milhões de anos, geleiras se espalharam pelos continentes. Oceanos se esconderam sob tampas congeladas. E a atmosfera, fria, seca e silenciosa. Mas bem abaixo da superfície, algo está se agitando. A Terra pode ter congelado, mas seu núcleo nunca parou de queimar. Sob a espessa camada de gelo glacial, vulcões continuam a entrar em erupção, incansavelmente liberando dióxido de carbono na atmosfera, silenciosa e persistentemente, como uma chaleira em fogo baixo. E essa é a chave para a grande fuga da Terra. Vamos começar com um pouco de contexto. Em condições temperadas normais, o CO2 vulcânico é eventualmente absorvido de volta pela Terra. A chuva o puxa da atmosfera. Ele reage com rochas de silicato, forma carbonatos e é levado para o mar. É um ciclo encantador, na verdade. O próprio termostato da Terra. Mas durante a Terra bola de neve, esse termostato quebrou. Os oceanos estavam cobertos. Nenhuma chuva penetrando nas rochas, nenhum rio levando carbono para o mar. O que significava que cada lufada de gás vulcânico permanecia no ar, acumulando-se como vapor em um banheiro lacrado. Eventualmente, a atmosfera atingiu um ponto crítico de inflexão. Isso não é apenas aumentar o termostato, é jogar tudo para o sol. E então o degelo começou. Não teria sido imediato, não como apertar um interruptor. Mas em algum momento, o aquecimento de todo aquele calor retido começou a dominar o ciclo de feedback gelado. As geleiras que antes marchavam em direção ao Equador começaram a recuar. O gelo marinho rachou e afinou. A água derretida se acumulou na superfície. O espelho branco da Terra começou a desbotar.
E então as coisas pioraram. Porque uma vez que o gelo começou a derreter, o efeito albedo que o gelo reflexivo alimentava o resfriamento começou a funcionar ao contrário. Terra e água mais escuras absorveram mais luz solar. Isso adicionou mais calor, que derreteu mais gelo, que absorveu mais luz solar. E assim por diante. Um efeito estufa descontrolado, mas na direção do aquecimento. Desta vez, as temperaturas não apenas voltaram a ser agradáveis, elas dispararam. Evidências geológicas sugerem que as temperaturas médias globais podem ter atingido níveis tropicais, possivelmente até 50 graus Celsius em algumas áreas. A Terra passou de uma bola de neve para uma sauna. Os oceanos responderam com alegria caótica. Por milhões de anos, eles estiveram cobertos. E ainda agora, com o gelo desaparecido, eles se agitavam violentamente. Águas frias e estratificadas se misturavam com camadas mais quentes. Nutrientes presos subiam à superfície. Os mares se tornaram tigelas de sopa química de carbono, enxofre, ferro e oxigênio. E foi então que os carbonatos de capa que mencionamos no capítulo 4 formaram aquelas camadas reveladoras de calcário que ficam sobre os detritos glaciais. Eles se cristalizaram rapidamente nos mares em aquecimento, à medida que o dióxido de carbono do ar se dissolvia na água do oceano e se precipitava como carbonato de cálcio. Um suspiro planetário registrado em pedra. Mas há mais. À medida que as geleiras derretiam e recuavam, a Terra foi repentinamente exposta ao ar e à água novamente. E com isso veio o intemperismo intenso. Torrentes de chuva caíam rios, esculpiam novos caminhos. Inundações corriam pela rocha nua. Foi uma época de renascimento geológico, com taxas de erosão tão altas que remodelaram paisagens inteiras. Vulcões, não mais abafados pelo gelo, expeliam cinzas e gases livremente na atmosfera. Relâmpagos estalavam em céus turbulentos. Tempestades rugiam sobre litorais recém-expostos. Se o silêncio gélido da terra tinha sido uma canção de ninar, o degelo foi um solo de tambor. E quanto à vida? Depois de milhões de anos sobrevivendo em refúgios sombrios, comunidades microbianas de repente se viram nadando em águas ricas em nutrientes e oxigenadas. Era como passar de um porão escuro para um buffet livre sob luz forte. Alguns cientistas acreditam que esse período desencadeou um surto evolutivo, um prelúdio para a explosão cambriana, quando a vida multicelular complexa finalmente floresceria. Mais sobre isso no próximo capítulo. Mas, por enquanto, apenas fique com o puro drama de tudo isso. Um mundo antes congelado, envolto em quilômetros de gelo glacial, havia se invertido, oscilando descontroladamente em calor, inundações e caos. O tipo de mudança que nos faz agradecer pelo clima relativamente monótono que geralmente desfrutamos hoje. Claro, isso não significa que tudo foi um mar de rosas. A Terra pós-Thor era um lugar volátil, química e biologicamente. Os níveis de oxigênio não aumentaram da noite para o dia. Muitas formas de vida provavelmente não sobreviveram à transição. Mas para aquelas que sobreviveram, o cenário estava finalmente pronto para algo novo. É um poderoso lembrete de mudança. Drástica, desconfortável, avassaladora. A mudança pode abrir caminho para o crescimento. Então, enquanto você adormece esta noite, imagine a Terra descongelando lentamente. Geleiras recuando como sombras antes do amanhecer. A luz do sol dançando em ondas não vistas em milhões de anos. E micróbios piscando na claridade, preparando-se para seu próximo grande ato. Após o degelo, um mundo transformado. As geleiras se foram, mas sua marca na Terra apenas começou. As geleiras recuaram. O ar está denso e úmido. Rios rugem, esculpindo rochas recém-descobertas. Oceanos se agitam e espumam.
E pela primeira vez em milhões de anos, a luz do Sol toca o Equador sem ter que passar por uma camada de gelo. Bem-vindo à Terra! O grande degelo não foi apenas uma questão de temperatura. Foi uma reviravolta planetária. Uma transição da quietude para a tempestade, do congelamento profundo para o renascimento dinâmico. Imagine mudar o clima da Antártida para um efeito estufa supercarregado em apenas alguns milhares de anos. Foi confuso, foi violento e mudou tudo. Comecemos pela paisagem. À medida que as geleiras derretiam, elas não simplesmente desapareciam silenciosamente no solo. Rugindo para os mares, torrentes de sedimentos eram arrastadas pelo fluxo. Cascalho, silt, areia, tudo lavado das superfícies rochosas recém-expostas. O resultado? Erosão sem precedentes. Encostas inteiras de montanhas foram desnudadas. Sistemas fluviais se formaram rapidamente. Vales foram esculpidos, linhas costeiras remodeladas. A Terra parecia ter sido lavada sob pressão por um zelador cósmico muito entusiasmado. Geologicamente falando, esta era uma época de hiperatividade. E então havia os oceanos. Lembre-se, durante o período da bola de neve, os oceanos estavam em grande parte isolados da atmosfera, estratificados, anóxicos em alguns lugares. Mas com o degelo, veio a mistura de oxigênio e nutrientes. Muitos e muitos nutrientes. Isso desencadeou o que os cientistas chamam de fertilização oceânica. Todo o ferro e fosfatos que haviam se acumulado nas profundezas agora subiam em direção à superfície, alimentando uma explosão de vida microbiana. Algas floresceram, bactérias se multiplicaram. A fotossíntese entrou em overdrive. Foi, de muitas maneiras, o primeiro grande boom biológico do planeta. Imagine um mundo onde os oceanos se tornam verdes com a vida. E essa festa biológica teve outra consequência. Os níveis de oxigênio na atmosfera começaram a subir. Por bilhões de anos, o oxigênio foi produzido principalmente por cianobactérias e aprisionado em rochas e no oceano profundo. Agora que o oxigênio tinha um lugar para ir, uma razão para ficar. Essa mudança na química oceânica e atmosférica está preservada no registro rochoso. Os cientistas veem isso na forma de uma mudança de isótopos estáveis, indicando um aumento no ciclo do carbono. Sedimentos oxidados, mostrando maior disponibilidade de oxigênio livre. E aqueles famosos carbonatos de capa que mencionamos antes, formaram-se rapidamente nos oceanos quentes e ricos em minerais deixados para trás após o derretimento. O mundo pós-glacial era caótico, mas fértil. E nesse caos, algo extraordinário pode ter iniciado a construção da vida complexa. Antes dos eventos da bola de neve, a vida era relativamente simples. Uma evolução muito lenta. Mas o estresse ambiental da Terra bola de neve, seguido pelas consequências ricas em nutrientes e impulsionadas pelo oxigênio, pode ter impulsionado a evolução a um ritmo acelerado. É um pouco como podar uma árvore. O congelamento reduziu as coisas drasticamente. Mas quando o Sol retornou, o crescimento explodiu em todos os nós. Existe até uma teoria de que essa fase pós-degelo ajudou a preparar o cenário para a explosão cambriana, que ocorreria dezenas de milhões de anos depois. Não é que a vida multicelular tenha surgido imediatamente após o derretimento das geleiras. Mas as condições se tornaram mais favoráveis do que nunca. O planeta estava mais quente, mais úmido e quimicamente enriquecido. O oxigênio estava aumentando. Nichos ecológicos começaram a se abrir. Pense nisso como o planeta distribuindo bilhetes dourados para a próxima rodada de experimentos evolutivos. E agora, um momento de humildade. Tudo isso, cada geleira, cada gota d'água, cada centelha evolutiva se desenrolou em um mundo sem humanos, sem árvores, sem peixes, sem pássaros,
apenas micróbios, tempo e um planeta em constante mudança. É inspirador perceber que nosso mundo moderno é construído sobre uma história tão profunda que cada respiração que damos deve algo a uma proliferação de algas há muito esquecida, na esteira de uma antiga catástrofe. Então, à medida que a Terra esquentava, ela não apenas se curava, mas se transformava. As florestas ainda não existiam, nem os dinossauros ou mesmo as águas vivas. Mas em águas costeiras rasas, organismos multicelulares simples começaram a aparecer. Bolhas de corpo mole, plâncton colonial, esponjas primitivas. Esses eram os ancestrais, quase irreconhecíveis, mas inconfundivelmente os primeiros passos em direção à complexidade. O mundo depois da bola de neve ainda era perigoso. Vulcões rugiram, tempestades rugiram, mas o congelamento havia terminado. E com ele vieram o movimento, a cor e o início da Terra moderna como a conhecemos. Vamos também parar para apreciar o quanto aprendemos com este capítulo da história da Terra. A Terra bola de neve se tornou um modelo para a compreensão dos ciclos de retroalimentação planetários. Como pequenas mudanças podem se transformar em transformações globais, resiliência climática, como a vida pode persistir nas condições mais adversas. E até mesmo a ciência exoplanetária. Como mundos congelados ao redor de outras estrelas podem abrigar vida sob suas cascas de gelo. De uma forma estranha, a Terra bola de neve nos ajuda a entender a fragilidade do nosso próprio momento. Ela nos mostra que o clima não é fixo, que a vida não é garantida. E que a estabilidade é um presente temporário precioso. Então, esta noite, enquanto você adormece, imagine um mundo recém-degelo. Rios correndo por paisagens virgens. Oceanos respirando profundamente pela primeira vez em eras. Micróbios nadando no calor, se dividindo, evoluindo, sonhando com o que podem se tornar. E em nosso próximo capítulo, Capítulo 7. Exploraremos exatamente isso. A cortina cambriana se ergue e as luzes começam a se acender para a vida complexa. O mundo aqueceu. E pela primeira vez em eras, a Terra não está apenas se recuperando, está se tornando ambiciosa. Bem-vindos ao final do pré-cambriano, uma época que pode parecer a abertura silenciosa antes de uma grande sinfonia. A Terra passou do silêncio e da geada para um ecossistema vibrante e turbilhonante de vida microscópica. Mas agora algo novo está se agitando nas águas rasas. Este é o período que antecedeu a explosão cambriana, uma explosão de inovação biológica que se desenvolverá por volta de 541 milhões de anos atrás. Mas as raízes dessa revolução foram plantadas na esteira úmida e quente da Terra bola de neve. Vamos voltar um pouco e ver como era a vida após o degelo. Por bilhões de anos, a Terra foi governada por procariontes, organismos unicelulares simples como bactérias e arqueias. Mas agora, depois da Terra bola de neve, o cenário está sendo preparado para o surgimento dos eucariotos. Células com núcleos, organelas e talento para a colaboração. E com a colaboração vem a multicelularidade. Tudo começou humildemente, como muitas coisas. Aglomerados de células se unindo, compartilhando tarefas, experimentando com especialização. Algumas células cuidavam da alimentação, outras ajudavam com a estrutura. Esses primeiros esforços em equipe podem não parecer glamourosos, mas foram os primeiros esboços do que um dia se tornaria animais, plantas, fungos e sim, eventualmente, nós. E quem foram os primeiros participantes? Uma das estrelas dessa nova era foi um grupo conhecido como Biota Ediacarana. Nomeadas em homenagem às colinas Ediacara, na Austrália, onde foram descobertas pela primeira vez, essas criaturas de corpo mole e aparência alienígena viveram entre 575 e 541 milhões de anos atrás. Eram achatadas, em forma de fronde ou em forma de bolha.
e deixaram para trás os primeiros grandes fósseis de vida complexa. Sem mandíbulas, sem garras, sem ossos. Apenas impressões no sedimento, como os contornos fantasmagóricos de sonhos esquecidos. As criaturas ediacaranas eram estranhas, maravilhosas e profundamente misteriosas. Algumas pareciam folhas, outras, almofadas acolchoadas. Havia discos, tubos e formas que desafiavam qualquer categorização. Seriam animais? Fungos? Talvez algo completamente diferente? Ainda não sabemos ao certo, mas elas sugerem a experimentação que estava ocorrendo neste mundo recém-fértil. Após o congelamento, os níveis de oxigênio aumentaram, os ciclos de nutrientes se estabilizaram e os habitats marinhos rasos se expandiram. Essas foram as condições perfeitas para a evolução tentar algo ousado. E então veio o Cambriano. Num piscar de olhos, há cerca de 541 milhões de anos, a vida explodiu em diversidade. Chamamos isso de explosão cambriana, mas não imagine um estrondo. Isso foi mais como uma aurora cósmica, com a luz revelando as cores ocultas da vida. Pela primeira vez nos mares cambrianos, animais com conchas duras, pernas articuladas, olhos, bocas e mobilidade apareceram de repente. Criaturas como trilobitas, blindadas, segmentadas e extremamente bem-sucedidas. Anomalocaris, um predador bizarro semelhante a um camarão com partes bucais rotativas. Nomes tão estranhos quanto os próprios animais. Não se tratava apenas de novos planos corporais. Eram novas possibilidades. Predação, escavação, natação e a evolução sensorial haviam encontrado seu ritmo e começado a se remixar em todas as direções. Agora, para ser claro, a Terra Bola de Neve não causou a explosão cambriana, mas provavelmente preparou o cenário. Primeiro, ao podar as glaciações Bola de Neve, elas podem ter atuado como um gargalo evolutivo, eliminando linhagens mais fracas e permitindo que os sobreviventes se diversificassem rapidamente depois. Segundo, ao fertilizar o mundo pós-glacial, que era rico em nutrientes, oxigênio e espaço ecológico. Terceiro, ao desestabilizar. Mudança cria oportunidade. E a Terra tinha acabado de passar por uma transformação radical. É como se o planeta tivesse limpado o tabuleiro de xadrez, embaralhado as regras e então entregado à biologia um novo conjunto de peças. E a biosfera da Terra nunca mais foi a mesma. A partir daí, a vida começou a se complexificar, camada por camada. A teia da vida tornou-se mais espessa e estranha a cada milhão de anos. A transição de uma terra congelada para uma terra em plena expansão e florescimento não foi apenas um evento geológico. Foi um ponto de virada biológico. O fim da bola de neve deu início ao longo arco da evolução que eventualmente levaria a florestas, flores, peixes e filósofos. E aqui vai um pensamento aconchegante para a hora de dormir. Cada parte de você, cada célula, cada gene, cada respiração, traça sua linhagem até algo que sobreviveu àquele congelamento. Você não é feito apenas de poeira estelar. Você é feito de sobreviventes, de resiliência, de moléculas que um dia flutuaram em mares gelados e resistiram. Então, enquanto descansa esta noite, imagine aqueles primeiros organismos complexos flutuando suavemente nas águas mornas do Cambriano. Sem pressa, apenas existindo. As luzes estavam se acendendo. A cortina havia subido. E a vida? A vida estava pronta para seu próximo grande ato. Isso, que vem a seguir, está no capítulo 8. O debate se derrete na controvérsia científica, onde entraremos suavemente no mundo das divergências acadêmicas, teorias da bola de neve derretida e por que os cientistas adoram discutir sobre pedras. A ciência, ao contrário de como às vezes é retratada, não se trata de declarar verdades eternas e seguir em frente.
É mais como uma discussão contínua, muito educada e às vezes nem tanto, que se estende por décadas ou até séculos. E quando se trata da Terra bola de neve, o debate está longe de estar congelado. A hipótese da Terra bola de neve, por mais elegante e dramática que seja, não passou sem questionamentos. Na verdade, ela desencadeou um dos debates mais fascinantes e, ocasionalmente, acalorados da geologia moderna e da ciência climática. Porque, embora a ideia de um planeta inteiramente envolto em gelo pareça poética, nem todos estão convencidos de que seja tão extrema. Vamos começar com uma pergunta surpreendentemente difícil de responder. A Terra era realmente uma bola de neve ou apenas um pouco lamacenta? Entra em cena a teoria rival, a Terra bola de neve. O modelo da Terra bola de neve sugere que, embora as geleiras de fato se estendessem perto do Equador, os próprios oceanos equatoriais podem ter permanecido pelo menos parcialmente livres de gelo. Nessa versão, a Terra ainda passou por uma era glacial brutal, mas talvez não um cenário de paralisação completa. Oceanos lamacentos orlados de gelo marinho, em vez de um planeta selado em vidro. É um pouco menos dramático, mas também talvez um pouco mais viável. Um dos principais argumentos contra o cenário de bola de neve completa é o problema da vida. Se todo o planeta estivesse congelado com quilômetros de gelo sólido, como os organismos fotossintéticos poderiam ter sobrevivido? Como a luz poderia atingir o oceano abaixo dessa camada de gelo? Os defensores da Terra bola de neve apontam para o gelo equatorial fino, pontos quentes geotérmicos ou refúgios isolados onde a vida se apegou. Mas os críticos sugerem que um oceano totalmente congelado teria tornado a sobrevivência quase impossível para os micróbios que vivem na superfície. O modelo da bola de neve dá à vida mais algumas rachaduras para se esconder. Depois, há a questão da espessura do gelo. Uma Terra em formato de bola de neve completa provavelmente exigiria camadas de gelo de até 1 quilômetro de espessura no Equador. Isso é muito gelo. Isso levanta questões sobre se essas camadas espessas poderiam ter se formado sem interromper completamente o ciclo hidrológico. Chuva, neve e evaporação são todas as coisas que o clima da Terra precisa para continuar se movendo. O próprio gelo não teria desacelerado a liberação de gases vulcânicos ou reduzido o efeito estufa. Essas são perguntas justas, boas, na verdade, e que tiram o sono dos cientistas, embora, esperemos, não dos nossos espectadores sonolentos. Alguns pesquisadores também apontam lacunas e inconsistências no registro geológico. Por exemplo, em certas regiões, rochas sedimentares formadas durante o período da bola de neve mostram sinais de intemperismo normal, implicando a presença de água corrente. Outros depósitos parecem sugerir ciclos glaciais em vez de um único congelamento contínuo. Essas pistas podem apontar para um clima mais dinâmico do que um congelamento estático total permitiria. Mas os defensores do modelo da bola de neve também têm respostas. Eles argumentam que refúgios próximos a fontes hidrotermais ou sob gelo fino ainda poderiam sustentar vida mesmo durante um congelamento global. E muitas das supostas inconsistências no registro rochoso podem ser explicadas por variações regionais, peculiaridades tectônicas ou até mesmo por retrabalhamento pós-glacial. Há também o argumento da simplicidade e da coerência. O modelo bola de neve faz um bom trabalho ao explicar a distribuição global de depósitos glaciais, o retorno repentino de carbonatos de capa e as mudanças químicas marcantes encontradas em rochas em todo o mundo. Mas, no final, esta não é realmente uma história de um lado estar certo e o outro errado. É sobre a natureza da própria ciência. Porque a ciência próspera na incerteza, no escrutínio, em cutucar e dizer, sim, mas e se? E a Terra bola de neve é um playground perfeito para essa curiosidade. Situa-se na intersecção da geologia, climatologia,
biologia e até mesmo da ciência planetária. É um enigma com pistas de bilhões de anos e sem respostas fáceis. O tipo de mistério que faz pesquisadores fazerem as malas para afloramentos remotos na Namíbia ou escalarem as colinas geladas do Canadá só para lascar algumas pedras antigas. O debate continua, não com gritos, mas com núcleos de sedimentos, proporções de isótopos e discussões noturnas enquanto tomamos café e coletamos amostras de núcleos. Mesmo hoje, à medida que novas evidências surgem e os modelos computacionais se tornam mais sofisticados, os cientistas ainda lutam com os detalhes. Quantos eventos de bola de neve ocorreram? Quão completo foi o congelamento? O que exatamente aconteceu antes e depois? Alguns até perguntam se a Terra bola de neve poderia acontecer novamente. Não se preocupe, não é provável que isso aconteça tão cedo. Infelizmente, estamos caminhando na outra direção. E embora nunca saibamos exatamente como era o planeta há 700 milhões de anos, o debate em si tem um valor enorme. Ele afia nossas ferramentas. Expande nossa imaginação. Isso nos força a pensar profundamente sobre o que torna um planeta habitável e quão tênue é a linha entre repleto de vida e completamente congelado. Então, esta noite, enquanto você se acomoda sob seu cobertor, pense na Terra não apenas como um lugar, mas como um quebra-cabeça. Um enigma envolto em rocha, desvendado lentamente por pessoas pacientes e apaixonadas que discutem gentilmente sobre pistas de bilhões de anos. E no capítulo 9, exploraremos exatamente isso. Porque a Terra bola de neve ainda importa. Não apenas para cientistas em jalecos de laboratório, mas para todos nós que vivemos neste planeta frágil e em constante mudança. À primeira vista, a Terra bola de neve pode parecer uma curiosidade antiga, uma daquelas estranhezas do tempo profundo que pertence a um mundo tão distante que é quase mítico. Um capítulo congelado trancado em rochas de bilhões de anos estudadas por geólogos com chapéus de abas largas e notas de campo empoeiradas. Mas olhe um pouco mais de perto e você verá algo surpreendente. A Terra bola de neve importa agora, talvez mais do que nunca. Vamos começar com o panorama geral. O que a hipótese da Terra bola de neve nos dá mais do que qualquer coisa é uma janela para o sistema climático da Terra. Não apenas como se comporta em condições normais, mas como se comporta sob estresse. Porque não foi apenas uma onda de frio. Foi uma completa reformulação planetária. Um oceano congelado, um ciclo hidrológico paralisado. E então uma reversão, um degelo de pensamento tão violento que poderia ter terminado com temperaturas tropicais nos polos. É uma história de ciclos de retroalimentação, de pontos de inflexão climática, de equilíbrios delicados que podem sair completamente do controle com o empurrão certo. E isso tem implicações muito reais e modernas. Hoje, enfrentamos nossos próprios desafios climáticos, impulsionados não por tectônicas antigas ou sóis em declínio, mas por nossas próprias ações. Os gases de efeito estufa estão subindo, o gelo está derretendo e os sistemas estão mudando. Entender a Terra bola de neve nos ajuda a entender o que acontece quando os feedbacks se aceleram. Como a Terra responde a mudanças atmosféricas extremas. Quais são as consequências a longo prazo da interrupção do equilíbrio climático global? A Terra bola de neve é como um teste de estresse da Terra, um vislumbre de quão flexível e frágil esse sistema realmente é. Mas há mais. A Terra bola de neve não é relevante apenas para os climatologistas. Também se tornou uma ideia fundamental na busca por vida em outros planetas. Vamos pensar além da Terra por um momento. Nos confins frios do nosso sistema solar, existem luas geladas como Europa e Encélado, congeladas por fora, mas com oceanos subterrâneos que podem esconder fontes termais e ecossistemas estranhos e sombrios. Assim como a vida na Terra pode ter sobrevivido ao período bola de neve agarrando-se a fontes geotérmicas ou sob oásis de gelo,
a vida fora da Terra pode prosperar em nichos igualmente ocultos. De fato, quando astrobiólogos modelam como a vida poderia ser em outros lugares, eles frequentemente se voltam para os extremos da Terra em busca de orientação. A Terra bola de neve se torna uma espécie de manual de referência biológica, um estudo de caso em resiliência. Se a vida pôde perdurar quando a Terra parecia uma bola de bilhar congelada girando pelo espaço, talvez pudesse fazer o mesmo em outro mundo. Talvez esteja fazendo isso agora. E isso nos leva a algo um pouco mais filosófico. A Terra bola de neve nos lembra que a vida é tenaz, mas não invencível. Que a complexidade é uma conquista frágil e arduamente conquistada. Que o calor, a estabilidade e o ar respirável não são características permanentes do nosso mundo. São dádivas, temporárias, preciosas e profundamente interconectadas. É fácil esquecer que nosso planeta mudou tão drasticamente ao longo do tempo que oscilou entre o fogo e o gelo, que seu passado está cheio de extinções em massa, mudanças radicais e recuperações improváveis. Mas lembrar dessas coisas ajuda a contextualizar o presente. Quando estudamos a Terra bola de neve, não estamos apenas espiando um passado esquecido. Estamos aprendendo como os planetas funcionam, como os ecossistemas perduram e como a vida se adapta ou desaparece sob pressão. E talvez, de alguma forma silenciosa, também estejamos aprendendo um pouco sobre nós mesmos, porque cada planta, animal, fungo e ser humano neste planeta descende de um sobrevivente daquele congelamento profundo. Somos o legado dessa resistência. Somos o calor que seguiu o gelo. Então, esta noite, enquanto descansa, console-se com este pensamento estranho e belo. A Terra congelou. Viu o fim de quase tudo. E, no entanto, aqui estamos. A Terra bola de neve não destruiu a vida. Ela a humilhou, a refinou. E, no final, ajudou a moldar a complexidade que vemos hoje. Nos recifes de corais, nos carvalhos, em suas próprias mãos. À medida que nos aproximamos do capítulo final, deixaremos o passado antigo para trás e retornaremos ao presente, perguntando-nos que lições este capítulo gelado pode oferecer. Um mundo em aquecimento. Então feche os olhos e imagine-o, um planeta tranquilo, outrora congelado, agora girando suavemente na escuridão, carregando consigo a memória do gelo e a promessa de vida. E assim completamos o ciclo de um mundo congelado e cintilante para um repleto de calor e complexidade. De um silêncio quebrado apenas pelo lento render das geleiras para a sinfonia da vida em toda a sua infinita variação. A Terra bola de neve não foi apenas um capítulo na história geológica. Foi um cadinho, um teste, que quase apagou a vida, mas também talvez a tenha moldado em algo mais resiliente, mais inovador e mais extraordinário. Viajamos por centenas de milhões de anos esta noite, pelas antigas glaciações do Proterozoico, descendo por oceanos congelados e pulsos vulcânicos, através do Grande Tori na evolução inicial da vida complexa. Espiamos debates entre geólogos, seguimos trilhas de evidências enterradas em pedra e até imaginamos mundos distantes e gelados que podem espelhar nosso próprio passado profundo. Mas, no final, talvez a lição mais poderosa que a Terra bola de neve nos dá seja a de perspectiva. Nosso planeta, esse ponto azul brilhante que chamamos de lar, conheceu o caos. Dançou por extremos. E, no entanto, repetidas vezes, a vida emergiu do frio, não inalterada, não ilesa, mas viva. E talvez isso seja algo para levar com você, especialmente agora, em um momento em que nosso clima está mudando mais uma vez. A Terra bola de neve nos mostra tanto a fragilidade dos sistemas dos quais dependemos quanto a resiliência que pode emergir quando as condições mudam. Somos, em cada célula, descendentes da sobrevivência. Então, enquanto você se acomoda para dormir ou deixa seus pensamentos vagarem para outro lugar,
vou deixá-lo com as mesmas perguntas silenciosas que fiz no início. De onde no mundo você está ouvindo esta noite? Que horas são onde você está? E esta história foi relaxante ou um pouco interessante demais? Se você ainda estiver acordado, espero que tenha achado a jornada valiosa e talvez tenha aprendido algo novo ao longo do caminho. E se você já estiver dormindo, bem, espero que seus sonhos estejam cheios de continentes à deriva, fontes submarinas borbulhantes e flocos de neve caindo em oceanos antigos antes de você ir ou adormecer completamente. Se você gostou deste vídeo, eu ficaria muito grato se você desse um like gentil e se inscrevesse para mais ciência de pijamas. Isso ajuda o cientista de pijamas a continuar a crescer e a compartilhar as maravilhas do nosso universo, uma história de ninar de cada vez. Boa noite e que seu mundo continue acolhedor e maravilhosamente curioso.